Boa tarde a todos. A gente, desculpa pelo atraso, mas a gente vai dar início aos seminários dessa tarde, com a primeira mesa sobre imprensa, ativismo e arte, produções LGBT, ontem e hoje. Tem um dos convidados que está um pouco atrasado, mas vai chegar e vai participar. Então, eu queria convidar o Gabriel Bogossian, curador da Bienal, para mediar essa mesa, junto com o Trevisan, o Vitor e o Elvis. E quero agradecer demais a presença de vocês panelistas, que generosamente aceitaram o nosso convite, escreveram para o livro alguns de vocês, e quero convidar todos para não deixar de ver a exposição no 5º andar, que está muito bacana para quem não viu. Obrigado e bom programa. Oi, gente. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês e desculpe mais uma vez o atraso. A gente está esperando ainda o Paulo, mas vamos começando enquanto isso. Eu queria agradecer os nossos convidados, o Vitor, o Paulo que está por chegar, o Elvis e o João Silvério Trevisan. Queria agradecer o Vídeo Brasil e o Sesc. E bom, apresentar brevemente os convidados e falar um pouco dessa proposta dessa mesa. João Silvério Trevisan é autor, escritor e ativista, fundou o primeiro grupo de identidade homossexual, que foi o Grupo Somos, do Brasil, e o primeiro jornal voltado à comunidade gay do país, à comunidade LGBT, o Lampião da Esquina, nos anos 70. O seu estudo Devasso no Paraíso é um clássico do estudo da história LGBT no Brasil e teve algumas edições, a última edição é de 2018. O João é autor também de vários... autor literário, de romances, enfim. O Paulo Mendel, que acaba de chegar, cineasta e artista, pesquisa as interfaces entre arte e vídeo, videoarte e documentário. Aqui na nossa exposição ele está com um trabalho desenvolvido com o Vitor Grunwald, artista visual, cineasta e professor, pesquisa a apropriação de metodologias e práticas artísticas no fazer antropológico, e integra o grupo de antropologia visual e o núcleo de antropologia, performance e drama do Laboratório de Imagem e Som em Antropologia da USP. E, por fim, o Elvis Stronger, que está presente na exposição na obra do Paulo do Vitor, ativista por direitos humanos, integra o coletivo Família Stronger e o Conselho Municipal LGBT de São Paulo. Bom, a nossa intenção em reunir esse grupo, talvez à primeira vista um pouco heterogêneo, é fruto de um diálogo, ou do diálogo que a exposição pretende estabelecer com a obra do Benedict Anderson, o que dá nome à exposição, né, a obra cujo título a gente compartilha aqui, Comunidades Imaginadas. Como um estudo do nacionalismo, ou sobre o surgimento do nacionalismo, Comunidades Imaginadas sublinha a importância
da mídia impressa na formação do nacionalismo, na formação das primeiras comunidades leitores, que, segundo Anderson, compartilhariam preocupações comuns e seriam, então, um embrião das comunidades nacionais, um embrião do pensamento nacionalista. Nesse sentido, a gente decidiu trazer para a exposição uma das obras que não é a rigor uma obra de arte, mas que é uma seleção de capas do Snob, uma das primeiras publicações caseiras LGBT que circulou no Brasil. Ela circulou entre 63 e 69 no Rio de Janeiro e está ali no 5º andar fazendo uma espécie de introdução ao espaço expositivo. O Anderson fala, então, da importância no século XIX da mídia impressa, e me parece que é visível hoje, é nítida hoje, a importância da mídia audiovisual para a criação ou para o fortalecimento dessas mesmas comunidades que, em outros momentos, se serviram dos jornais, ou dos zines, ou de panfletos, enfim, de um printer, uma matéria impressa aí, em vários suportes, cartazes, que tem uma larga tradição política. E me parece hoje bem nítida o papel que o vídeo ocupa para o fortalecimento, a circulação de informações. Enfim, pegando um pouco o exemplo do Snob como referência, o Snob começou como uma espécie de rede social ou newsletter de certos eventos que esse grupo gay organizava no Rio de Janeiro, e o vídeo nas diferentes redes e formatos, mais quadrado, ou, enfim, mais parecido com o cinema, transita com essa mesma ambiguidade que o impresso teve, transita com essa mesma impureza, e me parece, então, ser capaz de fortalecer ou aproximar laços comunitários, especialmente nas comunidades minorizadas como as nossas, que se servem com tanta sede dessas brechas, enfim, desses momentos de encontro e de diálogo. Então, não me alongo e passo a palavra ao João, que vai abrir nossa mesa, e, em seguida, os meninos falam um pouco da sua obra, para encerrar com Elvis. Boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui, nos oferecendo essa parte da tarde de vocês, tão generosamente, e o que torna a nossa responsabilidade muito grande na discussão de algumas coisas muito importantes para as nossas vidas e para a nossa luta. Eu queria começar citando um autor que eu usei bastante no meu livro 6 Balas num Buraco Só, que é um estudo sobre a crise do masculino, é um livro de 98. Sándor Ferenczi é um dos discípulos prediletos do Freud, e o Ferenczi tem um pequeno estudo sobre o masculino e o feminino que eu usei no meu livro e que me surpreendeu por conta da sua análise relativamente à psique feminina. A observação me pareceu magnífica porque vira um pouco o jogo quando Ferenczi, que é um psicanalista de origem húngara, ele vira um pouco o jogo quando afirma que a psicologia feminina é muito mais sofisticada do que a psicologia masculina por conta de toda a opressão que ela sofreu secularmente. E essa opressão a ensinou, a levou a treinar soluções indiretas às quais o masculino não tem acesso, porque são soluções extremamente sofisticadas de sobrevivência a essa opressão secular. Pois bem, eu me lembrei do Ferenczi para começar mencionando a questão
das comunidades LGBTs. O que é a vida de alguém LGBT, senão um contínuo exílio? Eu escrevi um romance em 1994 chamado Ana em Veneza, que é a história de 3 exilados, 3 formas de exílio. Não há um personagem protagonista que seja homossexual, portanto, toda o meu olhar desejante não está presente neste livro diretamente, mas indiretamente seria impossível eu ter escrito esse livro se eu não tivesse consciência do meu próprio exílio enquanto homossexual, para poder compreender essas 3 formas de exílio, que são uma mulher, mãe do Thomas Mann, que nasceu no Brasil e foi embora para Lübeck, no norte da Alemanha, e nunca mais voltou ao Brasil, a sua mucama, uma jovem negra escravizada, que foi levada com ela para a Alemanha, e no meu romance passa 30 anos lá, e, em terceiro lugar, um jovem compositor chamado Alberto Nepomuceno, as 3 personagens existiram, que está procurando o sentido do Brasil, e tem que ir para fora, como diria o Gilberto Gil, não é? Para poder compreender o seu país. A tomada de consciência desse exílio nem sempre acontece, mas o exílio é tão cotidiano e tão forte que a gente começa a ser obrigado a pensar nele no mesmo momento, no momento mesmo em que toma consciência de ser alguém LGBT. Muito frequentemente isso começa na infância, às vezes mais tardiamente na adolescência. Pois bem, o drama de uma criança ou uma jovem adolescente, ao se descobrir LGBT, é gravíssimo, porque o que se descobre é que nós nos encontramos num país que não é o nosso. Nós nos encontramos num estado de exílio que faz parte da nossa própria existência, porque nós habitamos uma cultura à qual não pertencemos. A consciência do não pertencimento de LGBTs é cruel, tão cruel quanto verdadeira, porque ela está cotidianamente presente em se tratando de sociedades heteronormativas e, muito frequentemente, heterossexistas. Isso eu estou mencionando, obviamente, para me aproximar da ideia do Ferenczi relativamente à questão do feminino. Nós somos obrigados o tempo todo, desde que tomamos consciência de quem somos enquanto desviantes e dissidentes da norma imposta, heteronormativa, nós somos obrigados a começar a inventar uma vida, a inventar e repensar uma cultura. E nesse repensar, nós temos que estar o tempo todo nos repensando para conseguir entender qual é o lugar do nosso amor. E que é o mais complicado. O meu primeiro romance, Em Nome do Desejo, se passa num seminário, a partir da minha própria experiência de ter vivido 10 anos no seminário, apesar de não ser um livro autobiográfico, mas ele mostra exatamente isso, um garoto que descobre a sua homossexualidade ao se apaixonar por um colega, e ele interpreta o seu amor, a sua forma de amor, como aquilo que Cristo pregava. Só que não. A instituição diz que isso é proibido. Então, o grande drama desse garoto é entender o que é o amor cristão. E faz todo sentido porque a ideia do amor cristão está na base das sociedades ocidentais. Não é?
Nós estamos vivendo hoje uma recrudescência de todo o posicionamento cristão, inclusive interferindo na política, sonhando com teocracia. Fiquei horrorizado hoje quando abro, aliás, nem abri, estava na primeira página, a assim chamada presidenta da Bolívia. Finalmente a Bíblia chegou, dizendo, finalmente a Bíblia chegou até a presidência na Bolívia. Então, essa insistência em deixar o cristianismo, a marca cristã presente em toda a cultura do Ocidente, é uma obsessão que acaba por nos adoecer, especialmente quando nós somos dissidentes pelo fato de não estarmos incluídos naquilo que o amor cristão considera verdadeiro e possível. De modo que descobrir-se LGBT é se descobrir inventora, inventor, criador, criadora, e descobrir a força do seu imaginário. Quando nós falamos aqui, como o tema desta Bienal, comunidades imaginadas, nós LGBTs, estamos perfeitamente enquadrados nessa ideia de que a imaginação começa a criar a nova possibilidade do real. O real começa a ser inventado, reinventado, porque nós não temos outra perspectiva. E eu acho que, se o imaginário é a nossa força, nós criamos como um modo de resistir. Nós criamos de tudo. Nós criamos em filosofia, nós criamos em ciências, nas artes plásticas, na música, em literatura, nós criamos na música popular, nós criamos em várias áreas das ciências. Eu poderia citar N figuras exponenciais e que foram LGBTs e que frequentemente sofreram por isso. Basta lembrar de Oscar Wilde e Alan Turing, não é, o criador da computação, na década de 50, 40, 50. Mas nós criamos em todos os quadrantes em que somos obrigados a criar um espaço para a sobrevivência. Então, criamos linguagens na dança, na música, na moda. Carmen Miranda foi beber onde? Por que Carmen Miranda desmunhecava tanto? Porque, obviamente, ela encontrou inspiração ao seu redor. E nós fomos beber na fonte de Carmen Miranda. Carmen Miranda é internacionalmente um ícone LGBT. Até hoje, não é? Na minha geração, muito mais. Eu, em várias instâncias, eu coloquei a Carmen Miranda, inclusive no meu filme, que foi proibido pela censura, porque fiz em 1970, e tem uma travesti negra vestida de Carmen Miranda com um pinico na cabeça, cheio de frutas de plástico. Não é? E eu não podia deixar de citar a Carmen Miranda declamando Oswald de Andrade, declamando poemas de Oswald de Andrade. Não é? Então, esses personagens acabam se configurando como referências básicas do universo LGBT. Vejam que nós chegamos ao ponto de criar uma gíria própria da comunidade. E chegamos não apenas a uma gíria, mas a uma língua, que é o pajubá. Temos aqui o dicionário do saudoso e querido Vitor Ângelo, a dicionária Aurélia, na verdade, Aurélia, a dicionária, e que é uma delícia, porque você tem aqui uma ideia muito próxima daquilo que nós somos capazes de inventar, inclusive para nos comunicar contra a repressão. Nós reinventamos o amor no Brasil. As nossas paradas, que são hoje um grande acontecimento no país inteiro, grandes acontecimentos, o que elas são, senão um grande desfile amoroso? Nós estamos reivindicando, neste país, alguma coisa
que nenhum outro grupo reivindica. Nós estamos reivindicando o direito de amar. E isso significa que estamos mostrando para o Brasil o que é o amor. Estamos botando o dedo na ferida. Estamos reinventando o amor brasileiro. Nós temos inúmeros modos de resistência. Por exemplo, estamos criando novas famílias, novos arranjos familiares. Vejam o caso conhecidíssimo de Daniela Mercury e a Malu Versosa, não é? Mulheres corajosas, mulheres atrevidas, mulheres donas de si e que estão brigando para criar a sua família em torno do grande amor que descobriram entre si. E também temos os casos como o caso do Elvis, a família Stronger, não é? Aqui no Brasil, e toda a história das famílias que a série Pose conta de maneira absolutamente perturbadora. Se vocês não viram, eu aconselho ver a minissérie. A primeira temporada está disponível, e acho que agora, dia 17, entra a segunda, que é uma lição de história, essa história que as sociedades tentam esconder, né? E que a gente é obrigado a revelar de uma forma ou de outra. E foi o motivo pelo qual eu contei uma história escondida no meu livro Devassos no Paraíso. Uma história que envergonha o Brasil oficial, que somos nós. Nós somos os protagonistas dessa história, porque envergonhamos o país oficial. Nós encontramos novos arranjos de gênero. Basta andar pelo centro de São Paulo, que é onde eu moro, para ver o tempo todo travestis performando. É absolutamente fascinante os personagens que são criados por essas mulheres que estão colocando em xeque a ideia do gênero, ou dos gêneros. Nós ajudamos a inventar grupos de resistência. Foi assim que criamos, por exemplo, o primeiro grupo de afirmação homossexual no Brasil, o Grupo Somos. E foi assim que nós, e o nós aqui não é o plural majestático, não. Nós, porque fomos várias pessoas, eu inclusive, mas várias pessoas, e que brigamos para fundar, por exemplo, um jornal como o Lampião da Esquina. Não é? O que era o Lampião? O que era o Somos? Eram instâncias que buscavam pensar em novas comunidades, que não existiam oficialmente, mas que estavam presentes na realidade brasileira e na história do Brasil, clandestinamente e subterraneamente. E o que é que nós, no caso específico do Lampião, que é o que eu vou abordar um pouquinho mais, nós estávamos tentando criar essas novas comunidades unidas por laços de solidariedade, que são os mais autênticos laços de aproximação entre os seres humanos. Não necessariamente apenas LGBTs. O que nós pensávamos no Lampião era um jornalismo de resistência que propunha elementos, inclusive novos, na praxis política daquele período. Nós não éramos aceitos nem pela esquerda. Se a direita nos reprimia, a esquerda nos afastava. Eu terminei ontem um artigo, estava comentando aqui com o Vitor, que acabou ficando um artigo imenso, e eu não dormi muito bem essa noite. Eu espero que eu esteja falando com clareza, porque o artigo mexeu muito comigo. A cada vez que eu meto o dedo nisso, com meus 75 anos, eu continuo sofrendo como se eu estivesse vivendo outra vez aquelas coisas dolorosíssimas que eram os meus colegas, homens e mulheres, de grupos políticos apontando o dedo e me denunciando e me humilhando. Por quê? A partir do momento em que eu revelava a minha homossexualidade. Me lembro
quando eu fui embora do Brasil, na década de 70, em 73, passei pelo Chile, que estava à beira do golpe, e o país estava dividido pela metade. Um grupo de comunistas tinha que colher azeitonas, mas um sindicato patronal e tinha entrado em greve, de modo que não havia quem colhesse. Nós fomos convidados e integramos um grupo para colher azeitona, tal, e lá encontrei uma amiga brasileira exilada que participava de um grupo político tal como eu, que era Ação Popular, não é? E eu fiquei tão feliz com o encontro que resolvi contar a ela uma coisa que eu pensei que fosse um presente para ela. Olha, eu sou viado. Ela ficou indignada, ficou enfurecida, e a nossa amizade acabou ali. Esse é um dos fatos. E isso me dói a cada vez que eu meto o dedo na ferida, e é necessário não fazer de conta que isso não aconteceu, não é? Então, nós estávamos ali no Lampião, tentando, inclusive, inaugurar um tipo de praxis política que incluísse os chamados grupos minoritários, que era assim que nós éramos chamados, as lutas menores, feministas, antirracistas, LGBTs e luta ambientalista, não é? Nós não interessávamos à grande política. Nós éramos alguma coisa perfeitamente dispensável, porque o socialismo iria resolver todos os problemas. Eu conhecia muito bem revolucionários para fora da porta, e dentro de casa surravam as suas mulheres. Eu conhecia muitas histórias assim. Portanto, não era uma varinha mágica o socialismo. O socialismo tinha que ser construído ponto por ponto. E, no Lampião, nós inauguramos várias questões importantíssimas. Na verdade, inauguramos na área LGBT, porque já tínhamos aprendido muito das feministas, da luta antirracista, inclusive, os negros já estavam organizados, mas a ideia de que, no nosso caso, existiam políticas identitárias importantíssimas que se fundiam com essa possível grande política dos partidos que disputavam o poder e que reivindicavam a autonomia dos movimentos sociais perante os partidos políticos. Movimentos sociais, são movimentos da população, e não movimentos que estão organizados em torno de uma ideia política exclusivamente para a tomada do poder. E nós tínhamos também toda a ideia já configurada de políticas do corpo e políticas do prazer. Quando nós entrevistamos um exilado recém-chegado ao Brasil, Fernando Gabeira, que na época criou uma sensação imensa no país por conta de uma coisa bobinha como o seu calçãozinho, a sua tanguinha de crochê, não é? Entrevistamos o Gabeira e num dos números do Lampião nós colocamos na primeira página uma frase do Gabeira, que foi uma frase icônica daí por diante. Não podemos esperar 70 anos de revolução para ter um orgasmo. Ponto. Portanto, nós brigamos contra a corrente em várias áreas, em várias circunstâncias, inclusive sem dinheiro. O jornal acabou por conta disso, mas eu que vivi tudo aquilo, tenho certeza de uma coisa e preciso afirmar para vocês. Nós... Tem mais 10 minutos? Uau, pensei que fosse menos. Nós não nos sentíamos mais bacanas. Não porque nós éramos humildes, etc., etc. É porque a barra era muito pesada. Nós não tínhamos tempo de pensar, estamos fazendo história, olha, tire uma foto. Primeiro, não tínhamos dinheiro para máquina fotográfica. Era raro encontrar uma máquina fotográfica, não é? No meio com o qual nós convivíamos. Tudo que tínhamos era a nossa capacidade de inventar e resistir.
E no jornal Lampião, nós colocamos em jogo tudo aquilo no qual acreditávamos. Nós tivemos problemas com a ditadura militar, sofremos uma investigação visando um processo. Celso Cury já estava sofrendo um processo por conta da sua coluna do Meio, que antecedeu o Lampião, era publicada diariamente na Última Hora de São Paulo, e que era uma coluna de absoluta esculhambação, bem no nível da resistência LGBT, que tem uma capacidade venenosa impressionante. O que tem de bicha venenosa, quando é venenosa, sai de baixo, não é? Eu estava comentando com alguém, o pessoal o Voto LGBT, não é, os vídeos, que eu amei os vídeos que estão aí, e eu estava comentando, meu Deus do céu, como nós crescemos, porque são entrevistadas pessoas na rua, e essas pessoas têm uma consciência política absurdamente clara do que elas são, do que elas querem, e eu ri muito com uma observação que, para mim, foi o resumo dessa capacidade de ironizar venenosamente. Olha, mesmo que eu quisesse, a pessoa, o rapaz dizendo, mesmo que eu quisesse, eu não poderia ser heterossexual, porque eu não tenho roupa para isso. Mas, enfim, então, nós tínhamos no Lampião uma coluna chamada coluna da Rafaela Mambaba, não é? Que era uma coluna de fofocas, às vezes inventadas, mas o Pasquim passava apertado com a gente, porque o Pasquim era terrivelmente homofóbico e a gente não deixava passar nenhuma. Inclusive, Glauber Rocha, quando fez umas besteiras no Pasquim, escreveu umas bobagens no Pasquim, passou apertado com a gente. A gente era terrível. A gente sabia até das questões mais íntimas das pessoas e, quando era preciso, a gente usava. Tanto que dizem que a nossa investigação começou por causa do ministro da Justiça de então, que o seu passado o condenava enquanto político. Havia coisas do seu passado que as bichas de lá do Ceará nos informaram. Ele está com medo de ser revelado aqui na coluna do Lampião. E aí, enfim, nós sofremos um processo, não chegamos a um processo, o Celso sim, tivemos essa investigação por atentado à moral e aos bons costumes. E atenção, eu fui fotografado criminalmente com uma canga no pescoço, onde estava o número 0240. Nunca consegui descobrir essa fotografia. Eu queria muito encontrar, tem vários pesquisadores que já verificaram e não conseguiram encontrar isso nos arquivos do DOPS. Mas, enfim, isso eu estou dizendo porque nós enfrentávamos em várias frentes. E uma das frentes era, inclusive, eram os nossos aliados, entre aspas ou não, de esquerda. No número 31 do Lampião, nós fizemos um dossiê que nos custou ao Grupo de São Paulo, nós nos revezávamos escrevendo no jornal, tanto São Paulo quanto o Rio, tinha uma equipe em São Paulo e outra no Rio de Janeiro, onde ficava a redação. O Rio de Janeiro era uma equipe maior, obviamente. Nós preparamos aqui em São Paulo, durante um ano, um dossiê sobre a perseguição aos homossexuais em Cuba. Ninguém ousava falar isso no período. Era proibido fazer qualquer crítica a Cuba. E nós conseguimos uma entrevista, inclusive, com Reinaldo Arenas, um grande escritor que, na época, tinha fugido de Cuba para os Estados Unidos, porque tinha sido perseguido terrivelmente. História que está presente no livro que eu aconselho vivamente, Antes que Anoiteça, escrito pelo Reinaldo Arenas. Além de ser belíssimo livro, é assustador para mostrar como é que nós estávamos vivendo em exílio, inclusive dentro do assim chamado mundo socialista. Bem, eu acho que se nós estamos lutando com as armas que nós temos e aquelas que nós inventamos, é porque nós estamos levantando a bandeira da diversidade e da democracia. Acredito que hoje não se pode mais, como antigamente era possível, falar em democracia sem mencionar a nossa existência,
sem mencionar a nossa presença, a nossa luta e os nossos direitos. A luta que as comunidades LGBTs encontram pela frente e enfrentam e criam resistências para essas lutas não são apenas dessas comunidades, elas são lutas da sociedade brasileira. E sem essas lutas, a democracia brasileira não é uma democracia de verdade. Portanto, não há mais condições de pensarmos nessa história de lutas minoritárias. Se nós estamos lutando para conquistar os nossos direitos enquanto LGBTs, automaticamente nós estamos lutando também pelas mulheres, estamos abarcando a luta das mulheres, estamos abarcando a luta antirracista, estamos também levando adiante a luta pelos direitos das etnias brasileiras, estamos lutando pela questão ambiental nesse país e todas as comunidades que são excluídas da democracia. Portanto, não existe democracia sem que haja uma luta de todos esses grupos visando os direitos que estão no próprio cerne da ideia de uma democracia. Democracia é de todos e todas, para todos e todas. Portanto, com licença, nós chegamos. We are here, we are queer, get used to it. Vão se acostumando. Esta afirmação, esta ideia da comunidade homossexual americana, que há tanto tempo usa esse ditado, é tão boa a ideia, o ditado é tão bom, que foi cooptado até pelo senhor Bozo, que chegou a usar isso como uma das suas, usou até em cartaz para dizer que ele já estava aqui, era melhor ir se acostumando. Isso não saiu da cabeça pouco inteligente dessas pessoas, saiu das nossas cabeças inventivas. Muito obrigado. Acho que agora nos toca. Bom, queria, primeiro, começando a falar que eu jamais deveria ter aceitado participar dessa mesa para falar depois do João. É uma humilhação pública e eu não vim aqui para ser humilhada. Mas, enfim, falar também, como eu estava conversando com o João um pouco antes, né? Fico muito feliz de estar aqui e estar aqui com ele especialmente. Né, quando lá nos idos do início dos anos 2000 eu comecei a fazer pesquisa na área de homossexualidade, existiam muito poucas coisas sobre homossexualidade no Brasil, especialmente estudos históricos sobre o que seria homossexualidade no Brasil. E uma das grandes referências já era, naquela época, um livro absolutamente difícil de você conseguir encontrar, que era o Devassos, né, em edição absolutamente esgotada em todos os lugares. Né? Um pouquinho depois veio o livro do Jimmy, ou Além do Carnaval também, que acabou se tornando, enfim, um clássico, mas certamente o João, enfim, é um pioneiro aí, absolutamente importante. E o Gui estava ali falando, né? Falou assim, abriu o caminho para todos nós, temos uma descendência direta, né? E de fato, enfim, concordo com ele. Queria começar trazendo algumas coisas. Eu também não sou uma pessoa tão, enfim, preparada quanto o João, então não preparei uma fala muito organizada, então vou falar um pouco mais a partir das coisas que elas vão aparecendo aqui, mas também a partir um pouco das perturbações também que vieram, né, do João e do Gabriel, pensando um pouco o que significa essa ideia, enfim, pensar um pouco essa ideia de comunidade, mas pensar principalmente essa ideia que o João tocou muito, dessa ideia de reinventar a imaginação política, né? E a gente tem insistido muito, e aí queria começar, para chegar no projeto, começar a partir de um outro lugar, que é um coletivo, enfim, de ativismo, de inspiração queer interseccional do qual eu faço parte, chamada Revolta da Lâmpada, sobre a qual o João fala, inclusive, na nova edição do Devassos no Paraíso. E é um coletivo que
que justamente a gente tem insistido muito sobre isso, né? Sobre o quanto é absolutamente fundamental que nesse momento que a gente esteja vivendo, a gente reinvente a imaginação política. De fato, enfim, a própria ideia de arquivismo que a gente tenta encampar tão fortemente, né? E que passa também por uma reinvenção da linguagem, como o João falou, né? Normalmente a gente fala assim, a gente escreve um texto, a gente diz assim, aí tem as pessoas que elas já são as pessoas craques em pajubalização, que a gente faz, assim, não, quem é que vai pajubalizar esse texto, né? Porque justamente para o texto ele ter, não apenas o escracho que a gente acha que ele deve ter, mas para ele ter também a aceitabilidade, né, a facilidade de acesso que a gente acha que deve ter. De fato, a gente tem construído ao longo do tempo uma linguagem muito dura, e aí a gente tem falado muito na revolta de uma crise metodológica da esquerda, né? Enfim, na nossa ilusão, né, o artivismo ele seria uma saída para isso, porque de fato eu acho que nós enquanto esquerda, ainda que seja muito diversa, eu acho que talvez nós acreditamos muito, enfim, no primado da razão iluminista, né? E achamos justamente que política é sobretudo razão, né? Então, a gente acredita que as pessoas elas devem, na política, serem convencidas. Então, você vê, né, talvez a grande caricatura do cara de esquerda será que pessoas que sobem no palanque e tentam explicar para pessoas que não sabem sobre a sua realidade aquilo que elas deveriam saber, né? Então, dizendo, não, você não sabe que você é oprimido, mas você é oprimido, e olha só, você não deve ser, você não deve pensar assim, você deve, né, ter essa consciência política, etc. Então, né, a gente demais acreditou que, né, filhos das luzes, que nós iríamos iluminar as pessoas, né, de trevas que elas, né, das trevas nas quais elas estavam, né? E isso para mim, além de uma prepotência enorme, é uma grande ilusão, né? Enfim, talvez justamente a linguagem do artivismo, mas também a linguagem do escracho, algo que seguramente foi também, enfim, ensaiado, inaugurado de alguma forma pelo Lampião, é uma forma justamente também de você alcançar a política a partir de um outro lugar, inclusive a partir de um lugar que não opera necessariamente a partir do argumento racional, do convencimento, mas que também opera a partir do afeto. Eu acho que talvez seja isso também que a gente esqueceu, que política é afeto. Aliás, nós esquecemos algo que aqueles que estão do outro lado, seja eles quem forem, já estão usando há muito tempo, né? A política como ódio, a política que está se fazendo dentro, enfim, dos templos evangélicos. Essa política já é uma política de afeto, porque política sempre foi afeto. Nós acreditamos por muito tempo justamente que a política ela deveria ser razão, né, do alto do nosso conhecimento, e política ela não é só razão, ela é também afeto, e acho que quanto antes a gente perceber isso, é tão urgente quanto necessário que nós percebamos isso, enfim, muito rápido, porque a gente está vendo a situação que está se colocando, e não apenas no Brasil, né? Enfim, como a gente está vendo com golpes recentes de Estado, né, na América Latina. Então, queria começar um pouco trazendo esse contexto, porque eu acho que, e aí pegando um pouco o que o Gabriel falou, eu acho que pensar, reimaginar a nossa imaginação política, né, reconstruir a nossa imaginação política é algo absolutamente fundamental para a gente conseguir levar a cabo um processo que a gente precisa urgentemente, por questão de vida e morte, né, nesse momento, levar a cabo, né? E aí eu acho que, pegando o gancho do Gabriel, quando ele vai falar, ele retoma o Comunidades Imaginadas do Benedict Anderson, falando do que é a importância, né, que a imprensa ela teve nesse processo. Quando você estava falando, eu lembrei também, nessa altura eu já não me lembro mais quem, tem aquelas coisas que alguém fala para você e em algum momento ou viram sua, ou você inventou, ou enfim, já se perdeu no caminho, né? Já não sei mais se é minha ou de alguém, né? Mas alguém me disse, digamos, que duas coisas elas foram absolutamente fundamentais, porque é uma coisa um tanto inusitada se você faz um exercício, né, de parar para pensar. O que faz com uma pessoa com que sou uma bicha do norte, de Belém, né, eu acho que eu tenho alguma coisa a ver com o povo que agora trabalha comigo, agora que eu recentemente mudei para Porto Alegre, né, para virar professor da URGS, e eu, enfim, acho que eu sou alguma coisa que aquelas pessoas lá do Sul, né, que são maravilhosas, imaginem, né, que aquelas pessoas lá do Sul são, que é brasileiro, né? Então, o que faz que nós vivemos uma realidade absolutamente tão distante, nos imaginemos que somos algo, que somos a mesma coisa, né? E em algum momento teve alguém que me disse, esse amigo imaginário, talvez, que duas coisas elas foram absolutamente fundamentais para essa construção de uma determinada imagem de nação. Primeiro, a Semana de Arte Moderna, e aí isso é toda uma outra questão, forjou alguns signos de identidade nacional ali importantes,
né? Não indo ao contrário do que o Gilberto Freire gostaria, para o negro ou para o índio, mas indo para o caipira do interior de Minas, né? Mas isso é uma outra coisa. E a Rede Globo, né? E, de fato, a Rede Globo, e aí, em algum momento, isso é importante dizer, aí tinham aquelas pesquisas dizer, onde não existe geladeira, existe uma televisão. Era muito comum, na década de 90, a gente ouvir isso. No Nordeste é seca, e aí não tem comida, não tem geladeira, mas tem televisão com a Globo, né? E, de fato, né, a construção compartilhada dessas representações que a Rede Globo ela teve um papel fundamental é algo importante para a gente poder pensar o que faz com que a gente ache, por exemplo, que o samba e não o carimbó, que é um eleito, enfim, um candidato muito melhor a ser, né, a música nacional, gostaria de dizer, né? Que o samba e não o carimbó é que é a música nacional. Por que será, né? Então, obviamente, existe uma geopolítica também de construção do que são essas comunidades imaginadas, né? As comunidades, elas são imaginadas, mas elas não são imaginadas a partir de todos os lugares, elas são imaginadas a partir de centros e periferias também, isso eu acho importante de ser dito, né? E aí quando a gente fala do que é também essa construção através da imprensa, mas também, nesse momento específico, através de uma mídia não hegemônica, né? Se a gente pensar o que são as mídias digitais em sua forma não hegemônica, então, de alguma forma, elas são um contradiscurso em relação a isso, né? Ao que em algum momento foi essa grande hegemonia da Rede Globo. Então, de alguma forma, eu acho que eu e o Paulo, e aí estou falando aqui por nós dois, mas, enfim, o Paulo daqui a pouco vai falar um pouquinho mais, a gente imagina também esse projeto como uma forma de contradiscurso, né? Em relação a essas questões que a gente está colocando, né? Enfim, de fato, o João já falou dessa questão da reinvenção da família. Fala só um pouco de como o projeto começou. Você quer falar isso, já que eu estou falando? Segue. Sigo? Tá bom. É porque, né, viado professor não tem jeito, né? Aí já deixa falar, vai embora. Então, o projeto começou com um convite do Elvis, que daqui a pouco vai falar com vocês, né? O Elvis é uma pessoa que eu já conheço há muito tempo do ativismo, e um dia ele me mandou uma mensagem. A Stronger estava completando 10 anos, né? Agora tem 13, né? 14. 14? Uf! E aí a Stronger estava completando 10 anos, e aí o Elvis me mandou uma mensagem, me chama, professor, como ele às vezes me chama, professor, eu sei que você trabalha com vídeo, eu queria fazer um videozinho da Stronger e tal, porque está fazendo 10 anos, acho que ele imaginava uma coisinha, mais um vídeo institucional, vamos colocar no Facebook, um vidinho de 5 minutos e tal. E aí eu falei, Elvis, vem aqui em casa, vamos conversar, né? E sou, enfim, antropólogo por deformação, né? Minha deformação profissional é antropologia, e portanto, eu falei, vem aqui que eu quero te propor uma outra coisa, né? A gente passou 3 horas enormes conversando sobre as famílias LGBT, sobre as quais eu já ouvia muito falar, porque já conhecia o Elvis, já conhecia a Stronger, mas não conhecia com tanto afinco, com tantos detalhes, quanto ele foi me explicar naquele dia. Eu falei para o Elvis, eu posso fazer esse vídeo para ti, mas eu gostaria de fazer alguma outra coisa. Eu gostaria que isso não fosse algo que fosse feito unilateralmente por mim. Eu gostaria que vocês pudessem participar da construção dessas representações sobre vocês próprios. A ideia, que é uma ideia não realizada por falta de verba até hoje, é que a gente conseguisse fazer uma oficina também com eles, porque é uma ideia também que enfim, possa existir algum tipo de capacitação também de algumas pessoas do Stronger para trabalhar com audiovisual, né? Mas, enfim, de muitas formas eu falei, olha, a gente quer acompanhar a família, a gente quer ter um tempo mais alargado com vocês, etc., e construir juntas esse material. E aí surge um pouco esse projeto, né? E é interessante porque o Elvis, ainda que ele não se diga enquanto tal, também tem uma deformação antropológica, pelo menos uma deformação de pesquisador. O Elvis é um grande pesquisador, gostaria de deixar claro nessa mesa, publicamente, porque todo esse trabalho, na verdade, surge da pesquisa que o próprio Elvis ele empreende sobre as famílias LGBT, né? Então, quando ele descobre as famílias LGBT, ele próprio vai iniciar esse processo de pesquisa, sobre o qual depois ele fala, não vou falar sobre isso agora. E um pouco a nossa pesquisa, portanto, é uma meta-pesquisa. É a pesquisa sobre a pesquisa do Elvis, né? Sobre as famílias LGBT, e um pouco a gente vai acompanhando também os passos dele. Isso aí é um pouco o que saiu na GNI, um texto que ele publicou, em que ele faz, inclusive, bem pesquisadora zona, uma categorização dos tipos de família. Então, tem famílias primitivas, medievais, modernas, rolezinho, com estruturas familiares diferentes. De fato, existem muitas famílias LGBTs, né? Existe, Stronger,
Uzumaki, Cobra de Mata, Valentini, Bulinai, enfim. É uma infinidade de famílias com estruturas bastante diversas. Tem umas que são, né, monárquicas, no sentido assim, vontade de rei é lei. Então, se você desafia o rei, né, o pai da família, é safanão, né? Então, não desafie, né? Outras famílias... Outras são muito mais democráticas. O Fu Miguel, por exemplo, que é o pai das matas, a gente conversando no encontro do consulado das famílias, né? Ele falou pra gente, olha, eu sou o pai da família, mas eu tenho um título meramente honorífico, porque quem decide tudo dentro da Dimata é um conselho, né? A Stronger, ela, nem tanto, nem tão pouco, tem 2 conselhos. A Stronger, nem tanto, nem tão pouco, talvez esteja aí no meio do caminho, né? Mas de qualquer forma, e tem a mais interessante que a gente acha é a Magic Queen, né? Porque tem casas dentro da família, é uma coisa Game of Thrones, sabe? Tipo, milhões de casas dentro das famílias. Enfim, então tem um contexto muito forte ali de vivência do que é essas famílias. E aí, desde o início, eu e o Paulo, e aí se valendo um pouco de um tipo de experimentação com, enfim, arte e tecnologia que a gente tem feito ao longo do tempo. Essa aí é a Ashley, querida, que é filha do Elvis, inclusive. Né? Eu vou cortar um pouco a parte de família, vou deixar para o Elvis falar como é que esse negócio funciona, né? E vou falar um pouco mais do projeto aqui. Né? Então, iniciando essa, enfim, investigação sobre arte e tecnologia que eu e o Paulo já havíamos, né? Com a qual eu e o Paulo já estávamos trabalhando há algum tempo, a gente começou a elaborar um projeto que, aos poucos, ele foi se delineando de diversas formas, né? Então, isso aí é o que a gente tem do projeto. Na verdade, a videoinstalação, que ela está na 21ª Bienal Sesc Vídeo Brasil, ela é uma das saídas desse projeto bem mais amplo, né? Que é um projeto de documentário de narrativa transmídia sobre e com a família Stronger, né? Que inclui um webdoc, que inclui a videoinstalação, que tem também uma versão monocanal, que, enfim, passou em festivais. Tem curta-metragem, tem um longa-metragem, que agora esperamos conseguir dinheiro para produzir, mas que está em fase de produção, porque tem coisas que nunca mudaram também, né? A dificuldade de conseguir dinheiro para esse tipo de projeto. E a gente já recebeu vários não, dizendo assim, olha, nesse momento, esse assunto, acho que não. Dá para tirar a parte política? A gente recebeu isso. Ele falou assim, dá para tirar a parte política? Eu falei, como é que eu vou tirar a parte política disso? Isso é inteira, isso é político dos fios de cabelo até aquilo que lhe escapa. Não tem como tirar a parte política disso, né? Mas aí eu queria só passar para cá. Esse é o site do projeto, tá? E aí a gente foi, com o tempo, também pensando, né, como é que as diversas mídias elas poderiam ser utilizadas para deixa eu só, antes quero só mostrar realmente o diagrama. Então, a gente só pensou, por exemplo, isso aqui é um diagrama de parentesco. Como originalmente se constrói diagrama de parentesco? Digamos na antropologia, que é um lugar onde se constrói muito, digamos, né? Que é um lugar onde se constrói muito diagrama de parentesco. Primeiro que os diagramas de parentesco, eles são horizontais. Por quê? Porque a marca geracional é algo absolutamente importante na construção da família. A geração é um dos marcadores sociais da diferença que estrutura a família. Não é possível que um pai seja mais novo que um filho em famílias consanguíneas. E esse aqui é o ponto. Porque o pai da família Stronger, que é o pai do Elvis, ele é mais novo que o Elvis. Então, aqui, na verdade, existe uma série de subversões de expectativas que nós temos em relação a famílias consanguíneas, que famílias como a Stronger, que não são como famílias, mas são famílias de fato e de direito, né, estão justamente construindo a partir de um outro lugar. Né? E aí a gente pensou, como é que seria um diagrama de parentesco, por exemplo, que não é estruturado, né, pela geração como algo que é fundante, né? E aí a gente chega nesse diagrama, por exemplo, de parentesco. Então aqui a gente tem, por exemplo, esses 2 pontinhos. Adoro meu dedinho aqui. A gente tem 2 pontinhos. A gente tem 2 pontinhos iniciais, que é o Roberto e a Thalita. O Roberto é o pai fundador da família, né, junto com a Thalita, que é a mãe, enfim, de honra, digamos, né? O Roberto é o fundador da família e aí a gente tem, em vez de uma relação em vertical, a gente tem uma formação familiar que ela opera a partir de círculos concêntricos, porque a família, nas famílias LGBTs, você entra através de adoção. Então, o pai, ele adota, então toda essa primeira geração são filhos do Roberto.
E aí, quando você passa o cursor em cima de um determinado ponto, você vê todas as relações com as quais essa pessoa ela tem uma família. Então, você tem uma informação absolutamente etnográfica, diria eu, mas assim, absolutamente visual do que é a construção dessas relações de parentesco a partir de um diagrama que é alimentado com informações que as próprias pessoas da Stronger colocam dentro do site. Porque aí a gente construiu uma rede social, no qual as pessoas elas vão, se cadastram na rede social, falam quem é o pai, quem é a mãe, né, constroem, enfim, informações, colocam foto. E essas redes sociais, elas alimentam imediatamente este diagrama de parentesco para que você tenha essa informação visual sobre o que é essa estrutura da família, né? E aí tem algumas coisas interessantes que surgem aqui, porque... E aí você tem como fazer várias análises só brincando nesse diagrama. Tipo, que o Roberto não me ouça. O Roberto, ele é o pai da família, né? Então aqui, ele é o pai fundador. Mas... se você rapidamente vê quem é a pessoa mais importante da família, se você continuar movendo o cursor, né? E aí você sai aqui do Roberto, que está aqui, e você vai para o Elvis. O Elvis é, de fato, como você pode ver claramente como informação visual, a pessoa que sustenta a rede da família Stronger, né? Que, de novo, que o Roberto não me ouça. Se alguém disser isso para o Roberto, eu vou dizer que é mentira, tá? Que eu não disse isso. Mas, enfim, então, aqui, quando você clica em um dos lugares, né, em alguns lugares nós realizamos, e aí voltar para cá, nós realizamos no webdocumentário 14 vídeo-retratos, que é são vídeo-retratos de pessoas, e aí isso tem também uma história desses vídeo-retratos que não vale a pena contar agora, mas são vídeo-retratos sobre essas pessoas, sobre 14 integrantes, na verdade não são 14, são 14. Tem um que é duplicado, né? Tá. Então, sobre 14 pessoas que fazem parte da Stronger. Então, quando você clica na bolinha que está a pessoa dentro do diagrama de parentesco, aparece o vídeo-retrato dela, né? E aí, desde que não tem vídeo-retrato, você pode clicar, por exemplo, também dentro da bolinha e você pode ter uma fotografia, por exemplo, né? As fotografias. Uma sincronia maravilhosa. E ter a fotografia, né? Você pode clicar também e ir para a página da rede social. Enfim, aquilo ali é um diagrama também que você consegue navegar e, de alguma forma, ter informações sobre o que é essa comunidade que é constituída pela família Stronger, né? Então, a videoinstalação especificamente, nós tivemos 3 anos de... Não, mas nós temos mais, né? Agora, 3? A gente tem pelo menos 3 anos de trabalho intenso junto com a família Stronger. Nós temos quase 70 diárias de material bruto. É uma coisa que a gente não sabe nem o que fazer com esse negócio, né? A gente falou assim, a gente tem material para fazer umas 5 séries, e material que a gente não consegue largar, porque é tudo, enfim, muito forte, interessante. E a videoinstalação que constitui, enfim, o domingo, né? Esta videoinstalação aqui, que é a que está na Bienal, ela é uma diária desses 70, né? Agora, é uma diária, obviamente, muito especial, né? Porque quando a gente saiu dessa diária, a gente sabia já que era uma diária muito especial, né? Que ela tinha um rendimento, porque, obviamente, tem algumas diárias que têm um rendimento melhor do que outras, mas a gente sabia que era muito especial, porque... E aí, só para falar um pouco sobre o que a nossa percepção inicial, minha e do Paulo, né, era que a gente ia começar um projeto, a gente ia fazer um projeto sobre LGBTs, né? E não é que ele deixou de ser isso, mas ele, de alguma forma, ele virou algo mais do que isso, né? Ele virou um projeto sobre família, ele virou um projeto sobre... Não mais sobre, né? Não mais sobre, certamente. Mas virou um projeto sobre famílias imaginadas, sobre comunidades imaginadas, e virou um projeto sobre como as pessoas elas se relacionam, como elas constroem relações, né? De fato, teve esse alargamento, enfim, muito forte. E aí, quando você pensa o que é esse trabalho especificamente, né, o domingo, ele trabalha talvez com vários níveis de comunidade, né? Então, a gente, na verdade, começa, fazendo spoiler de quem não viu, né? A gente começa, na verdade, uma primeira parte inteira na Stronger House, que é, enfim, a Stronger House é um encontro de família, é um almoço de família que a Stronger faz. Então, a gente foi lá, reuniu todo mundo e tal, comeu um estrogonofe maravilhoso. Quantas pessoas foram naquela?
já nem lembro, umas 30 pessoas, assim. Mas a família é bem maior. A família tem 200 e vralos, né? Mas é flutuante também. Bom, aí a gente estava lá no almoço e tal, saindo de lá. Então, toda a primeira parte um pouco é isso. Essa comunidade é a comunidade de dentro da casa, é a comunidade do espaço íntimo do lar, é a comunidade do doméstico, né? A comunidade do afeto, etc. E aí, aos poucos, a gente foi caminhando junto com o nosso grande guia e pesquisador, Elvis Stronger, que aqui está na mesa. E aí a gente adentra um espaço de uma outra grande comunidade, que é a comunidade da rua, que é o espaço, o espaço, ao contrário do espaço doméstico, da intimidade, ele é o espaço da rua, mas é uma rua transformada pelo grito, é uma rua transformada pela voz, e é uma rua transformada, inclusive, pela violência, porque com o tempo que a gente começa, do início, na verdade, a gente vê vozes em uníssono, brandando, né? Enfim, fora Temer, que era o momento que a gente estava vivendo, né? Então, rapidamente, aquilo, quando a gente chega no Largo da Batata, se transforma numa verdadeira guerra civil, né? Então, é um espaço que, ao mesmo tempo, ele é intercortado por uma comunidade que se quer política, e é uma comunidade totalmente diferente da comunidade que a gente estava antes, que todo mundo se conhecia por nome, que faz parte de uma mesma família, mas faz parte ali de uma comunidade nacional, mas de uma comunidade dentro de uma comunidade nacional, não qualquer comunidade, né? Uma comunidade que ela se queria e se pretendia, né? Defendendo determinados ideais, defendendo, enfim, né? Defendendo um determinado país, digamos, né? Enfim, então, ali a gente estava dentro daquela comunidade que foi, inclusive, entrecortada por uma violência enorme, né, com as manifestações, enfim, da polícia militar e com a guerra civil que se instaurou até então. Então, de novo, a gente começou a ver esses projetos e aí para pensar de algumas coisas interessantes que eu acho em relação a essa noção das conexões familiares. Aí um caso que eu gosto sempre de dar é o caso do Japa, por exemplo, né? Só para a gente pensar como essas diversas relações, elas não são excludentes. Quando eu falo, por exemplo, de família consanguínea e não consanguínea, essas coisas elas não estão separadas, né? Então, o Japa, por exemplo, ele é da Stronger, né? O Japa mora com a mãe consanguínea e com o sobrinho dele, consanguíneo. O sobrinho dele consanguíneo, que é o João Pedro, chama o Japa de pai. Porque, de fato, o Japa é o pai dele, né? O Japa é o pai dele, porque quem criou, ele mora com a avó e com o tio consanguíneos, mas mora com o pai, que é o Japa, que é o tio consanguíneo. E sendo que o Japa, além de ser o pai do sobrinho consanguíneo, ele é o pai da mãe na família Stronger, porque ele adotou a mãe na família Stronger. Então, ainda que ele seja o filho dela dentro de casa, na família consanguínea, ele é o pai dela na família Stronger, porque ela entrou através da adoção dele. Então, a gente vê aí como existe uma série de sobreposições, inclusive, dessas diversas comunidades aqui imaginadas a partir do idioma da família, né? Então, se você pensa, a gente pode pensar o caso do Renato, por exemplo, que é um caso também interessantíssimo, porque tem as comunidades de drag intersectando um pouco também com a história do Pose, né? Eu escrevi um texto também fazendo isso, e aí esse curta, o Dando Nome, é sobre isso, né? A gente pensa, por exemplo, o caso do Renato, né? Enfim, que é a Suzana Hernandes. O Renato, ele tem normalmente a Ashley Beauty, por exemplo, que é o caso das duas, é aquela que estava também na outra foto. A Ashley, por exemplo, ela é Ashley Beauty porque ela é filha da Lauren Beauty. A Ashley é filha do Elvis na Stronger, mas no mundo drag é filha da Lauren, né? A Suzana Hernandes, por outro lado, ela é muito contra o que ela chama de RuPaulização do mundo drag, né? RuPaulização, de RuPaul. Ela fala que, gente, mas é isso, elas só querem a magra, bonita, branca, tatuada, né? Então, assim, ela diz assim, ela falou, gente, uma bicha gorda, preta, feia e periférica como eu, nunca vai ter chance nesse negócio. Então, ela tem o que enfim, o teórico chama de desidentificação completa com esse mundo, né? E aí tem uma coisa interessantíssima, porque ela é evangélica, como Elvis, né? Que é evangélica, como muitas pessoas são, né? Da família. Ela é evangélica. E aí, ela, na hora de escolher a filiação dela dentro do mundo drag, ela foi imaginar a mulher com a qual ela tinha uma admiração. Você constrói a sua mulher a partir de uma mulher que você tem admiração. E essa mulher era a pastora Sônia Hernandes, uma pastora muito conhecida. Então, o nome dela de drag é Suzana Hernandes,
por causa da Sônia Hernandes, que é uma pastora. Então, de novo, a sobreposição aí de uma comunidade que ela é uma comunidade de uma família que é religiosa, uma comunidade drag, a comunidade da Stronger. Então, pensando o que significa, na verdade, a construção, e de fato é isso que a gente faz. Na nossa vida, a gente está construindo isso. Eu, na tentativa de explicar para minha mãe o que era a família Stronger, eu virei para ela: mãe, é uma família, mas não é uma família consanguínea, etc. E ela virou para mim assim, muito tranquilamente, falou assim: sei como a Camila. Camila é uma minha irmã de criação. Ela é filha da tia da minha mãe, portanto é prima da minha mãe, mas a minha mãe criou, ela morou com a minha mãe criou ela durante um tempo, ela morou com a minha avó, mãe da minha mãe, e ela criou durante um tempo, né? E ela morou com a mãe dela e criou durante um tempo. Então a Camila chama a minha mãe de mãe, a minha avó de mãe e a mãe consanguínea dela de mãe. Então, de fato, né, numa coisa que eu disse assim, não, imaginei, não, a família Stronger é um caso exótico, né, de uma formação. Não é. E, de fato, quando a gente fala, e uma das coisas que eu tenho dito, e vou parar por aqui, né, porque acho que já estou estourando tempo, mas acho que é importante dizer, uma das coisas que eu tenho dito, falado sobre muito projeto, inclusive de pesquisa que eu estou realizando agora, durante os próximos 3 anos lá na Federal do Rio Grande do Sul, é esse projeto aqui. Então eu também estou pesquisando academicamente esse projeto, academicamente o conceito de família. E uma das coisas que eu tenho debatido muito e tenho falado é como talvez seja um erro político a gente, enfim, considerar a Stronger ou qualquer outro tipo de formação que não seja um pai, uma mãe e um filho consanguíneos como famílias alternativas. Essas famílias, elas nunca foram famílias alternativas no Brasil. A realidade da maior parte da população brasileira, né, são famílias que elas são criadas, é o pai que não existe. Então, na verdade, a comadre, que é a vizinha, ela ajuda a criar o filho, porque a mãe tem que trabalhar, é a avó que cria. É o caso do filho, de novo, o João Pedro, filho do Japa. Né? Enfim, essas famílias, elas estão longe de ser exceção do Brasil. O que é exceção no Brasil é aquilo que essas pessoas estão tentando qualificar como família tradicional. E, obviamente, quando a gente entra numa briga com a família tradicional de um lado, eles com a família tradicional e a gente com a família alternativa, a gente entra perdendo, porque a gente é alternativa. E eu tenho defendido, isso não é alternativa. Essas são as famílias tradicionais. O que vocês vendem como família tradicional é que é uma ilusão. Né? Então, eu acho que, para a gente, este projeto aqui, ele tem uma importância política fundamental, que é justamente de mostrar isso. A tradicionalidade que vocês... Eu não vou entrar com alternativo e vocês vão entrar com a tradição. O que eu vou é disputar, né, a imaginação política que constrói essa tradição que vocês estão nos vendendo. E, para a gente, esse projeto, né, de narrativa transmídia é uma forma de fazer isso. É isso. Obrigado. Passa... É você. Boa tarde a todos, a todes e a todas. Né? Eu fico até sem jeito de falar, né, numa mesa assim tão repleta, né, de intelectualidade. Né? O doutor Vitor, que já é doutor, João Silvério Trevisan, que não é doutor? Vamos providenciar isso, então. Né? E é difícil você falar depois de tantas falas assim, né, de pessoas que estudaram a vida toda, que têm todo um estudo, que tem, né, que já participaram da vida, ou participam ainda da vida academicista, né, porque eu não sou dessa parte, eu sou nascido, criado dentro de uma favela chamada Buraco do Sapo, né, bem perto dali de onde a Tabata Amaral, né, nasceu, que é a deputada do PDT, que traiu a gente, né, envergonha, inclusive, o nosso bairro, né, ela é uma vergonha para nós. Nasceu ali próximo de onde eu moro, inclusive a minha vizinha, né? E é difícil você falar assim depois de tantas falas, né? E eu me sinto completamente honrado de estar aqui hoje, né? De estar ao lado, né, de um dos fundadores do movimento LGBT organizado. E se hoje a família Stronger ela pode dar o tapa à cara, se hoje ela pode estar aqui no SESC, quem diria, né, que alguém de uma família LGBT da noite, né, que muitos aqui devem conhecer como família da noite, ou família de travestis, né, os mais antigos devem conhecer, né, estaria hoje no SESC, né, num dos principais unidades do SESC, do Sistema S
daqui de São Paulo, que eu acho que essa daqui, que agora é uma unidade modelo, né, estaria aqui hoje numa mesa falando, né, inclusive sobre famílias LGBTs. Né, é algo assim que, para mim, é esplendoroso. Né, e eu poderia falar um pouco de como eu entrei, né, como eu descobri esse mundo de famílias LGBTs. Né, eu sou evangélico, né, eu também tenho vergonha do que o evangelho se tornou, principalmente esses que ganham voz, que estão aí no Congresso, que não representa nem de longe aquilo que a ala que eu faço parte, que é a ala progressista, ela realmente acredita, não acredita nesse evangelho do ódio, sim do amor, né, o amor entre dois homens, a gente acreditamos nesse amor, não acreditamos nesse amor, nesse ódio, né, que esses caras pregam, que é justamente uma coisa eleitoreira, porque nem eles mesmos acreditam naquilo que eles pregam, nem eles mesmos não acreditam nisso, né, enfim. E eu, quando conheci a família Stronger, né, não a família Stronger, na verdade, conheci outras famílias, né, da noite, eu conheci porque eu procurava, né, eu procurava 15, 20 anos atrás um lugar para me viver minha sexualidade. Como eu vivia, né, dentro da igreja, enclausurado, praticamente eu era um pastor, né, no meu bairro eu não tinha essa referência do que era ser um homossexual. A gente viu o Clodovil, eu olhava para o Clodovil e falava, eu não quero ser isso nem de longe. Né, não pelo fato dele ser afeminado, é pelo fato dele ser conservador, eu falava, esse daí não é para mim. Estou longe de ser um cara escroto desse jeito, desse nível, né, então não é para mim. E aí você pegava, né, as outras referências, você via nos programas humorísticos. Né, e aí você falava, puta, não é isso também na minha praia, não é bem o que eu quero ser. Uma pessoa que dá em cima de tudo quanto é tipo de homem, não é bem isso que eu quero também para a minha vida. Né, ou sempre é o amante, né, da relação. Sempre é o terceiro travesseiro da relação, nunca é o ponto fixo ali. Eu falei, isso também não é bem para mim. Né. E aí você procurava no bairro e você não encontrava referências de homossexuais. Né? Você sabia que existiam as travestis, né? Mas era bem à noite, bem na parte da noite, tipo 1, 2, 3 horas da manhã, que você via elas saindo pela rua. E isso também falava, também não faz parte do meu mundo, porque eu não quero me prostituir, não é esse mundo que eu quero fazer parte. Né? Então era isso que você, nada contra, mas não era isso que era o meu mundo naquele momento, não queria ser aquilo, então não era meu mundo de referência. E aí foi quando eu comecei a pesquisar na internet, né, para ver se eu achava algum lugar aonde essa população se reunia, porque eu falei, em algum lugar desse Brasil tem que ter um lugar onde essa população se reúne. Né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar, e na internet você não achava absolutamente nada. Você não achava esses lugares. E aí foi quando eu descobri o Bate-Papo UOL. Aí foi aonde ali eu achei. Aí eu achei o caminho da viadagem, ali eu achei o pasto. Ali eu achei um pasto verde, inclusive, né? Eu achei um pasto verde. E aí eu comecei a teclar, e eu saía da igreja, gente, era engraçado, porque assim, o Lan House era do lado, né? Tinha um computador na igreja, mas eu não acessava no computador da igreja, né? Porque a igreja sempre era cheia de gente, e aí sempre tinha aqueles curiosos, né? Que vinham olhar, aqui não é um lugar para acessar. Eu falava, pastor, eu vou lá no Lan House, que eu tenho que mandar uns currículos, eu tenho que resolver os negócios lá. Aí eu ia para o Lan House lá e ficava 2, 3 horas no Lan House, no Bate-Papo UOL, lá caçando, né? Aí eu criei o MSN, aí eu fui descobrindo o mundo, né? Aí foi onde eu fui descobrindo o mundo. E aí nessa de descobrir, eu conheci uma outra pessoa que morava lá em Itaquera não, é na 3ª divisão, que fica ali mais próximo de Cidade Tiradentes, entre Itaquera e Cidade Tiradentes, 3ª divisão. E aí foi aonde ele me contou desses encontros LGBTs que aconteciam no Tatuapé. E aí foi através de ir até o Tatuapé, né, eu começando a ficar com essa pessoa, que aí eu descobri, né, as tais famílias LGBTs. Né, porque ficando com essa pessoa lá nos amassos, beijos, eu percebi que existia uma movimentação atípica. E por eu ser de favela, quando você vê uma coisa meio atípica, alguns grupos você já começa a ficar mais esperto, né? Você já começa, opa, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo alguma coisa de errada. Né? E aí você já começa a ficar mais ligeiro. E aí eu começava a ver que, tipo, existia uma pessoa, ela saía de um ponto e ia para um outro ponto. Aí quando essa pessoa saía de um ponto e ia para outro ponto, aí ia aquele monte de gente atrás dela. E vice-versa. Aí ficava nesses negócios. E eu percebi que existia uma liderança nesse grupo. E aí foi onde eu comecei a questionar ele. O que está acontecendo aqui? Ah, não, essa é a família tal. Aí eu, família tal.
E aquele ponto lá, aquela lá é uma outra família que é rival dessa família, que é amiga da outra família, que é aliada dessa, que é inimiga daquela. Eu, tá. Aí eu falei, então todo mundo aqui é de alguma família. Aí ele, sim, todo mundo aqui é de alguma família. A não ser pessoas como você, né, que está aqui perdida no espaço sideral, que não é de nenhuma família. Eu, entendi. E aí foi onde eu comecei a ver essa força política, né, dessas famílias. Porque, além do encontro do Tatuapé, a partir daquele momento, eu comecei não só a descobrir a existência desses grupos, né, onde da sua maioria eram jovens negros da periferia, como eu também comecei a descobrir outros encontros, né, inclusive que eram por eles organizados, né, porque não era só o Tatuapé. Tinha um encontro em Mauá, tinha um encontro em Osasco, tinha um encontro na Penha, tinha um encontro, como eu estava conversando agora com televisão, lá na cidade Tiradentes, tinha um encontro na Silvoteres, que eu não entendo que até hoje existe. Então, tinha vários encontros LGBTs acontecendo, que essas pessoas de famílias LGBTs, elas se organizavam. Elas marcavam com seus membros nas redes sociais, naquela época que era muito forte o Orkut, e aí, através das redes sociais, elas marcavam o dia e o horário desses encontros, que aconteceu geralmente em pontos fixos, e aí essas famílias eram convocados, os membros dessas famílias eram convocados a estar naquele encontro LGBT. E aí vinha aquele monte de jovens, eram dezenas de jovens, vinham nesses encontros. Né? E aí, a partir desse momento, é que eu começo a conhecer a força que cada uma dessas famílias LGBTs elas exercem, né, sobre esses jovens, essas forças políticas. E foi aí que eu comecei a me interessar por esses encontros, porque não somente fisicamente eles eram fortes, como na internet, eles se achavam muito facilmente pela internet, porque no Orkut, assim como no Facebook, agora está um pouco mais difícil, mas agora é mais pelo Instagram, inclusive, né, modificou, porque quando nós, velhos, começamos a entrar em alguns lugares, a juventude já migra para outra rede social. Né? Então, quando nós começamos a descobrir a maravilha do Facebook, aí eles migraram para o Instagram, que é algo muito mais complexo que eu não consigo entender ainda hoje. Né? E aí vão migrando de rede social. Cada vez que nós entramos em uma, eles inventam outra para entrar. E assim vai indo. E aí, no Orkut, inclusive vocês vão lembrar disso, existia o nome da pessoa e um sobrenome. E no nosso caso é Stronger. Então, você coloca o nome, a partir do momento que você entra numa família, tem o nome Elvis, e aí vem o sobrenome Stronger, que você é obrigado a mudar. A partir do momento que você entra numa família, você é obrigado a mudar o seu nome naquela rede social. Por quê? Para facilitar a marcação dos encontros, porque quando você vai marcar, né, um encontro, você vai pelo sobrenome. Então, aí você marca um monte de gente através daquele sobrenome para você conseguir com que aquela pessoa vá para um encontro, vá para a balada ou vá para alguma coisa que você quer. Então, aí a partir desse momento é que eu comecei a descobrir um outro universo, porque eu comecei a ficar fascinado por isso. Comecei a buscar vários tipos de nomes estranhos, esquisitos, e aí eu ia lá e perguntava para aquela pessoa no chat dela, você é de alguma família? Não, eu sou de qual? Ah, de tal família. Eu, nossa, quantas famílias existem? Existem tantas famílias assim. E eu comecei a ficar fascinado por esse negócio de família LGBT. E aí eu comecei a buscar referências sobre isso, né, sobre famílias LGBTs, e eu acabei descobrindo que quase não existe, né, referências no Brasil sobre famílias LGBTs. Existe só aquele documentário, eu acho que é Paris alguma coisa, né, que fala sobre os Estados Unidos, né, de famílias da periferia dos Estados Unidos, só que é algo completamente diferente daqui. Não é tão igual que nem as pessoas imaginam que é daqui, né? Porque lá eles têm, que nem Pose, por exemplo, tem uma casa fixa, né, que lutam para ganhar prêmios na balada. Nós não lutamos para ganhar prêmios em balada, né? E nem existe uma casa fixa. Então tem essa diferença. E os nossos sobrenomes eles são colocados na internet, né, justamente para dar visibilidade para a nossa família, né, que é totalmente diferente. A gente não tem essa luta. Existia até em determinado momento uma luta que eram os bondes de funk, né? Mas hoje em dia eu acho que isso já não está tão mais forte, esse negócio dos bondes de funk. Até porque o funk em muitos lugares foi proibido, em muitas baladas, em muitas paradas, ele foi proibido, em muitas cidades, inclusive, o funk ele foi proibido de tocar em locais públicos, e se enfraqueceu bastante o movimento, né, de bondes de funk. Né? Porque se não tem dinheiro, não tem como você manter um bonde, né? Não tem como você manter essa coisa. E foi uma das coisas que, quando eu cheguei no Paulo e no Vitor e pedi para eles fazerem
a filmagem da família de comemoração em 10 anos, nós já ia completar 12, que foi quando a gente fez o aniversário da família, né? Foi justamente no sentido de deixar registrado, né, que existia esse tipo de família LGBT no Brasil, que nós já existíamos aqui e que precisava ser registrado isso de alguma forma, porque já existia há anos isso, né? E aí, quando você começa a buscar em outras coisas, em outras referências, né, inclusive, um tempo desse atrás, eu acho que foi até o Paulo que me mostrou um documentário que mostra a Brenda Lee, a Andréa de Maio, né, e tem uma outra pessoa que eu não tô lembrando, e a Claudia Wonder. E aí, nesse documentário, se vocês prestar bem atenção, as filhas, isso, quem conhece a história da Brenda Lee sabe que as pessoas que moravam na casa da Brenda Lee a chamavam de mãe. Quem se lembra da Cris Negão e vê as filhas da Cris Negão, a chamavam de mãe, chamavam a Cris de mãe. Quando vê a Andréa de Maio, também as pessoas que moravam dentro da casa de Andréa de Maio, a chamavam de mãe. E aí você começa a observar que ali existe um tipo de família LGBT já, só que nunca registrado antes pelos doutores, pelos academicistas. E aí, isso tem uma explicação, até porque as famílias LGBTs, elas são algo realmente muito fechados. Se você não conhecer alguém de lá de dentro, eles não se deixam registrar, não se deixam filmar, não se deixam ser pesquisados, eles não deixam mesmo. São realmente famílias bem complexas de você conseguir um registro delas, elas não deixam. Então, em poucos momentos da história, você vê esse tipo de filmagem, você vê esse tipo de documentário, e aí eu peguei isso de longe, né, que algumas chamavam a Brenda Lee de mãe ali, mas bem, ô mãe, vem aqui, aí você pega ali. E muitos da casa Brenda Lee usavam o sobrenome Lee, Brenda Lee, usavam o sobrenome Lee, muitos usavam esse sobrenome. E aí você começa a perceber um tipo ali de formação, algum tipo de formação ali LGBT, que já existia naquela época, e provavelmente muito atrás da Brenda Lee, porque ela não foi a pessoa que inaugurou provavelmente isso, né, provavelmente muito lá atrás já existia esse tipo de organização aqui no Brasil. Mas como nós brasileiros temos a síndrome de vira-lata, a gente sempre precisamos ter os Estados, a bênção americana, para a gente achar que eles criaram algo, para que eles criaram uma tese, para que eles venham criar uma teoria, para que eles venham criar um tipo de grupo, porque o nosso não serve, o nosso é marginalizado, o nosso não serve, né? O nosso não é uma organização, né? E é isso que me deixa algo bastante triste, porque já existia aqui. Antes de ser lançado esse documentário, já existia esse tipo de formação aqui. Eu não sei se veio de lá, não sei se eles copiaram de lá, mas isso já existia aqui de uma forma diferente da de lá. Né, diferente da de lá. E aí, com o tempo, a gente observa não somente essas casas, né, da Brenda Lee, da Andréa de Maio, que foi a época romântica, né, das travestis, que comandavam o centro de São Paulo, né? Aí, na década 2000, a gente viu o surgimento do Bocagem, né, que era um bar frequentado, né, por jovens LGBTs aqui próximo à Paulista, e aí você observa que lá existiam várias outras famílias LGBT surgindo, mas não mais comandadas ou tendo uma travesti como centro, mas tendo gays como centro, né, dessa coisa. Então modifica um pouco, quando sai da Andréia e da Brenda Lee, começam a ser gays, que começam a comandar, e não mais precisa ter uma casa para ter essas pessoas morando dentro, mas sim precisa usar o sobrenome na internet e sempre estar indo nos encontros. Mas isso não quer dizer que quando essas pessoas elas são expulsas de casa, né, não venha ter o acolhimento. Né? Diferentemente da Casa 1, que existe uma casa fixa, a gente acolhemos essas pessoas dentro de nossas casas. Então, é essa a diferença. E aí tentamos fazer com que, né, exista um diálogo, né, apesar de nós sabermos que houve uma violência, né, contra esse jovem expulso de casa, a gente tentamos fazer com que esse jovem ele venha se comunicar com os seus pais biológicos, e aí ele venha voltar a morar com os seus pais até ele completar ali a maioridade, ou até ele ter um salário, uma renda fixa, para que ele venha sair de lá e venha ter a casa dele. Então, existe esse tipo essa tentativa de conversa. Nem sempre é possível, e aí a gente damos os nossos pulos, damos o nosso jeito, né, com esses jovens, né? Mas são dezenas de jovens que são expulsos de casa, né? São dezenas de jovens, né?
A gente hoje temos muito a mania de achar, né, que está tudo resolvido agora, né? Está tudo mais aceito. Realmente está tudo mais aceito. Graças à luta que Trevisan começou lá atrás, muita coisa hoje em dia tá realmente mais aceita. Mas hoje em dia, dezenas de jovens ainda continuam indo para as ruas, porque são expulsos de casa, porque os seus pais não aceitam a sua homossexualidade. E não aceitam também a sua identidade de gênero. São dezenas de jovens expulsos de casa e colocados eles para a rua. E aí a gente não temos uma política pública capaz de tentar, pelo menos, resolver isso. Porque muitos desses jovens, quando são expulsos de casa, eles não podem ficar no abrigo. Por quê? Porque eles são afeminados demais, eles são gays demais, e se eles ficam no abrigo, eles são estrupados. Então, eles não podem ficar no abrigo. Então, eles ficam aqui ao redor das ruas da Vieira de Carvalho, ou até encontrar uma cafetina que cafetine ele, e assim vai indo por diante, ou um traficante que coloque ele como um aviãozinho, e assim por diante, ou uma família LGBT que consiga o acolher, né, de uma forma mais assim adequada, vamos dizer, dessa maneira. Então, são dezenas de jovens sendo expulsos de casas, todos os dias. Muitos jovens são expulsos no interior e vêm aqui para a capital achando que vai achar um lugar, né, mais acolhedor, porque eles têm essa falsa visão de que aqui é o lugar mais acolhedor do mundo. Realmente, existe uma resistência aqui em São Paulo, né? Existe, sim, uma parte de libertação aqui em São Paulo, mas não é o lugar mais acolhedor do mundo, né? E, nesse sentido, é que as famílias elas fazem esse papel de acolhimento, mas não só o papel de acolhimento daquele jovem que é expulso de casa, mas também aquele parte do acolhimento de você poder pegar, né, muitos dos meus filhos na família Strong, eles chegam em mim e falam, estou de olho naquele boy, ou eu quero ficar com aquele boy, eu quero transar com aquele boy, uma coisa que ele não pode falar com o pai dele biológico, uma coisa que ele não pode falar com a mãe dele biológica. Então, eles vêm até a gente e realmente nos trata como pais, realmente nos trata como mãe. Né? Então, existe esse carinho mútuo, esse sentimento mútuo dentro das famílias LGBTs, né? Que é algo assim que meio que tira, né, aquela pressão que você tem de se assumir, aquela pressão que você tem de sair de casa, né? Essa pressão ela é tirada. Né? E muitos dos nossos jovens, muitas vezes chegam na gente com uma baixa estima assim, terrível, querendo se suicidar, porque ele não encontrou um lugar de pertencimento nesse mundo, porque a igreja diz que ele é pecador, porque o mundo diz que ele é pecador, porque o pastor diz que ele é pecador, porque as leis diz que ele é errado, que ele não deveria existir, porque a ciência diz que ele não existe, né? Aí ele encontra um lugar dentro da família LGBT que fala, não, você existe, nós somos igual a você, não tem nada de errado em você ser você, e aí aquela autoestima começa a ser trabalhada com aquele jovem, em menos de 6 meses aquele jovem já está saindo do armário, mandando o pai e a mãe para aquele lugar, mandando ele para o inferno, vamos dizer assim, para não falar outro lugar, falando para o pastor da igreja dele, você está errado, indo na igreja falando, você está errado, porque não tem nada errado em ser homossexual, não tem nada errado em ser uma travesti, não tem nada errado em ser uma mulher transexual, né? Muitos desses jovens já chegam já daquele jeito, energizados, né? Isso aí é energizado e com muita autoestima, com empoderamento incrível, incrível. E muitos desses jovens hoje em dia, que já são assumidos inclusive, porque hoje já começam a se assumir muito mais cedo, eles já chegam nas famílias LGBTs querendo fazer essa parte de militância, né? Que eu acho que é uma das coisas que a família Stronger faz bem, é essa parte de ir para a rua, de ir para o protesto, de ir para a manifestação. Ontem mesmo a gente estávamos na Assembleia Legislativa, hoje era para estar de novo, não, eu desmarquei justamente por conta da mesa aqui, né, inclusive, e estamos indo justamente contra a PEC, né, que é a PEC contra as trans no esporte, que é a 346, não vou falar o nome daquele ser que ele não merece ser citado, né, mas é um pastor da Igreja Universal, né, e lá dentro da Assembleia é incrível, porque andando nos corredores, né, inclusive falando com inimigos do MBL, eles não concordam com a PEC dele, eles acham essa PEC absurda, eles acham extremamente absurda essa PEC, porém, vou votar junto com o cara, mas eles acham extremamente absurda essa PEC, eles não concordam com essa PEC, mas vão votar junto com o cara, e aí o porquê todo mundo já sabe, né? O homem da mala verde, da preta, da azul, da lilás, principalmente a da verde, já deu uma passadinha por lá, né? E não é a verde da cannabis, é a outra verde que a gente conhece, né?
Já dei uma passadinha, né? Então, eles são obrigados, por acordos políticos, a votar contra essa PEC. Por quê? Diferente da época do querido Trevisan, né, que onde ninguém queria falar sobre LGBT, hoje todo mundo quer falar sobre LGBT. Hoje todo mundo quer falar sobre LGBT. Todo político quer falar sobre o LGBT, porque é a moeda de troca. Tanto da esquerda como da direita, nós somos a moeda de troca. A esquerda fala que defende a gente. Não, eu defendo os LGBTs, eu defendo a bandeira LGBT, eu estou com LGBT. Aí quando chega lá na hora que tem alguma coisa do interesse, aí ele pega e fala, deixa eu votar contra o LGBT, porque, sabe, né, tem a pauta maior, né? Tem uma pauta aqui que é maior, que é para o bem do país, que é a pauta progressista e pragmática. Então, tenho que votar nessa pauta aqui, e a de vocês a gente depois vê, ou arquiva, ou deixa lá. Quando chegar o socialismo, talvez a gente comece a pensar, né, em votar. Mas hoje todo mundo quer votar, né? Todo mundo tem essa pauta LGBT, ou da direita ou da esquerda. Tanto que antigamente, quem diria que ia ter uma lei que ia falar sobre transexual? Hoje a Assembleia está parada por conta dessa PEC de trans para ela não entrar no esporte. Está parada. Só se fala disso nos corredores lá da Assembleia Legislativa. Hoje tem grupos LGBTzinho dentro da Assembleia, né, fazendo lobby. Quem diria que antigamente nós faríamos um lobby numa pauta que antigamente nem sequer se falava, né? E tendo uma família LGBT de novo entrando num espaço de poder, falando com deputados estaduais. Ontem mesmo eu estava falando com o Campos Machado, né, uma liderança dentro dentro da Assembleia Legislativa, né, uma liderança muito conhecida e forte, né, que inclusive me garantiu. Ele me chamou lá em plenário, dentro onde os cidadãos comuns não podem entrar, né, onde só as vossas majestades podem ficar lá sentadas. Ele me chamou dentro do plenário, né, na hora da votação, eu fui até lá, né, dentro do plenário. Ele chegou em mim e falou, eu não vou votar nesse absurdo, porque eu não concordo com esse absurdo. Eu não sou Deus para dizer quem pode ou quem não pode estar nos esportes. E eu como médico, eu não posso concordar, porque não existe uma pesquisa que afirma que ela tem sobre força ou não tem sobre força. Eu, como médico, eu preciso de uma pesquisa, de uma base científica. Então, que deixe que o COI decida isso. Não sou eu quem tem que decidir isso. E ele ordenou para a bancada dele, que é ele mais um, né, a não votar, né, junto com essa loucura dessa PL. E tem vários outros que estão contra essa PL. Então, eu fiquei muito feliz em saber que a gente conseguimos pelo menos esse voto, né, contra essa PL, que é um voto muito importante, uma pessoa muito importante para fazer lobby lá dentro. Então, vocês percebem que as famílias LGBTs, elas saíram do gueto. Nós nascemos no Aroche, nosso templo sagrado, que é como a gente chamamos o Aroche, de templo sagrado. Nós saímos do Aroche, do nosso templo sagrado, né, e ganhamos a cidade. Porque nós entendemos que o nosso lugar de beijar na boca não é só no Aroche. Eu posso beijar na boca hoje em dia no Capão Redondo. Hoje em dia, uma balada que abre lá no Capão Redondo, que não tem um lugar para LGBT, ela fale. Que não tem um lugar para LGBT, ela fale. Então, ela precisa ter um dia específico para LGBT. Ela precisa ter, ou um dia específico para LGBT, ou artistas LGBTs, ou promotores LGBTs, um caixa LGBT. Ela precisa envolver o LGBT lá, ou ela vai à falência. E eu estou falando de Capão Redondo, uma das regiões perigosas de São Paulo. Hoje, em Cidade Tiradentes, a família Stronger, ela organiza a parada LGBT dentro do bairro que é considerado o bairro mais perigoso da cidade de São Paulo, que é a Cidade Tiradentes, no extremo leste. Nós organizamos a parada LGBT dentro de Cidade Tiradentes. E aí as pessoas falam, mas vocês não tiveram problema com o PCC? Nenhum, porque eles gostam de tratar bem os clientes. Nenhum. Tivemos problema com o outro, né, com o governo. Esse sim que estava preocupado com os evangélicos, né, com os fascistas. Né, esses estavam preocupados. Mas com o PCC, nenhum. Inclusive, Capão Redondo até pediram para a gente fazer a parada lá. Até isso pediram para a gente fazer uma parada lá em Capão Redondo. Né? Ou seja, e vai ter agora a parada também na Penha, organizada pela família Mad Queen. Que, inclusive, né, o Vitor falou um pouco sobre a maneira de organizar. Cada família LGBT tem uma forma de organizar.
E aí, quando você vai para o consulado das famílias LGBTs, você vê essas várias formas. A nossa é muito bagunçada, né? A nossa é bem anarquista, cada um faz o que quer. Cada um acha que tem que fazer da cabeça, vai lá e faz. A nossa é bem bagunçada, a família Stronger. A de Mata, por exemplo, ela tem 2 conselhos. Seria mais ou menos um congresso, um senado, e aí um vota, outro vota, e vai votando, aí é um negócio bem lento, que nem Brasília, né? Funciona de uma forma tão lenta que, olha, só Jesus na causa ali. A família de Mata. Eles têm estatuto, tem 2 conselhos, tem não sei mais o quê, tem um monte de coisa lá. É bem complexa. Mas, porém, a família de Mata, ela é muito importante, eu gosto de citar isso da família de Mata, do Miguel Fu, que lá em Mauá, que é o reino deles, que é a terra deles, né, e eles são totalmente de esquerda, a família de Mata, né, e lá em Mauá eles conseguiram colocar a parada do orgulho LGBT no calendário da cidade de forma em lei, primeiro que São Paulo, para nós aprender, foi uma família LGBT que fez isso, colocaram também em lei o Conselho Municipal LGBT, coisa que nosso não tem, Conselho Municipal LGBT, nem eleição está tendo, quanto mais ser formado em lei, né? Eles conseguiram colocar isso em lei, né? Conseguiram colocar em lei várias coisas que aqui em São Paulo nós temos até hoje, né? E lá existe essa lei, porque a de Mata articulou, fez o House lá, e conseguiu fazer com que as leis fossem aprovadas em Mauá. Isso foi uma família LGBT, gente, que fez. Aquelas famílias da noite, aquelas famílias que muitas vezes as pessoas falam, isso é uma gangue. Não, é uma gangue, tem certeza? Conseguiu aprovar uma lei lá em Mauá. Uma não, várias leis em Mauá, né? Então, é muito interessante isso da de Mata. E tem uma outra família que eu acho interessante, que é essa, a Mad Queen. Eu estou falando de 2 extremos, que é a Mad Queen, que é formada por uma aristocracia. É o rei, é o barão, é os príncipes, é a baronesa, é a marquesa, é o visconde, enfim. E o reino deles é justamente na Penha, no Parque Ticoatira. Eles têm um reino, e tem um reino também físico, que é onde o Luiz, que é pai de santo, que é que tem um terreiro de quimbanda, né, há mais de 30 anos lá na Penha, né, é um lugar, é o QG, o quartel-general deles. Existe o reino físico deles também, existe o quartel-general deles, eles são muito fortes lá na Penha, eles têm uma influência muito gigantesca lá na Penha, né, e isso é uma outra família, que é a família de santo, que já é uma outra família dele, que ele não mistura com a família da noite, que é a família Mad Queen. Mas a família Mad Queen, muitas vezes, faz os seus eventos, suas festas, dentro do terreiro, né, com permissão da outra família de santo, né, dele, que é uma outra família. Né, e é interessante esses tipos de forma de organizações, né, porque mostra o quanto a gente somos plurais, né, o quanto cada família ela não tem uma caixinha única para dizer, é essa família, é esse tipo de organização que tem que ser o papai, a mamãe e o filhinho. Até porque, como o professor Vitor falou, não existe, né? É minoria isso no Brasil, mamãe, papai, filhinho. Existem vários tipos de família LGBT, vários tipos de organizações familiares, né? E assim também é nas famílias LGBTs. Né? E é interessante também, o Vitor, ele citou da parte geracional, né? Porque é meio estranho isso, porque eu sou mais velho que o Roberto, e o Roberto é meu pai, eu tenho um outro filho meu, que é o Casa, que ele tem 64 anos de idade. Então, é uma coisa muito, muito estranha. Uma outra coisa que é legal nas famílias LGBTs é que você não precisa ser lésbica para você ser a mãe. Você não precisa ser gay, afeminado, passivo para ser o pai. Isso é uma coisa que eu costumo falar, uma brincadeira muito, muito gostosa isso. Porque que nem a Ciara, da família Uzumaki, né, aí vocês escutam esse nome, Ciara, logo vem na cabeça, né, uma mulher, ou então uma travesti, ou então um gay muito afeminado. E aí quando você vê nada, é um gay bem tatuado, bem padrãozinho, né, totalmente diferente, e é a mãe da família. E é a mãe da família, e toda vez que eu apresento, né, a Ciara para os outros, eu falo, essa daqui é a Ciara Uzumaki, a mãe da família Uzumaki. Todo mundo ficou olhando assim, meio que de, hã? Como assim? Ela é a mãe?
Não, pai, não, é a mãe da família Uzumaki. Não, o pai não é esse. Aí quando eu mostro o pai da família Uzumaki, que é uma lésbica, que é uma lésbica, aí você fala, poxa, aí torce a porca mesmo. Na família Stronger também tem isso, porque a Thalita, por exemplo, ela é heterossexual, que é a mãe da família Stronger. Ela não é lésbica, ela não é bissexual, ela é heterossexual. E cisgênera. Né? Ela é heterossexual e cisgênera. Né? Então, isso é uma brincadeira, né? E deixa eu concluir. Elvis, desculpa te interromper, mais 5 minutos, se você quiser. Concluir. Né? Isso porque eu falei que eu não ia usar os 30 minutos. Né? Bom, gente, então mais ou menos é isso que eu gostaria de falar, né, sobre a organização das famílias LGBTs e falar sobre esse negócio que a gente já existimos há muito tempo, né? Há muito tempo, né? E parabenizar aqui o Paulo, o Vitor, né, por eles ter acreditado nesse projeto. Aliás, por eles ter feito esse projeto, né? Porque nem eu acreditava, porque eu pedi para fazer um negocinho realmente bem vagabundo de celular. Eu nem imaginava que o Vitor era antropólogo, era doutor, enfim. Apesar de eu sempre chamar ele de doutor, mas eu não imaginava que ele tinha realmente o diploma de doutor. Eu não sabia dessa parte. Né? Eu não sabia dessa parte, né? E quando eu pedi, eu realmente pedi para ele fazer um videozinho de celular para a gente comemorar os 10 anos da família, que nós estávamos já indo para os 12 anos de idade e sem nada, né? Porque, como eu falei também para o Paulo, quando ele começou esse projeto, eu falei para ele, Paulo, não vai pensando que as pessoas ou as instituições vão abraçar esse projeto, não. Porque a gente que estamos aqui na margem, as pessoas não querem saber da gente. As pessoas querem saber daqueles que estão na sociedade, de pessoas brancas, cis, enfim, que estão na academia. Eles não querem saber de quem fala português errado, de quem não sabe escrever direito, de quem faz, né, reunião no Arocha e toma vinho de R$3. Não é esse tipo de pessoa que eles querem saber, mesmo, né, a gente vivendo naquela época onde a gente íamos para as manifestações políticas, estávamos lá, tínhamos um lado certo, que era o lado da democracia, acreditamos e lutamos pela democracia, acreditamos no golpe de 2016 e continuamos, né, nessa luta até os dias de hoje. Né? Obrigado. Eu só queria publicamente devolver o agradecimento, porque o Elvis, na verdade, é a pessoa sem a qual esse projeto que eu e o Paulo fazemos não seria possível. Então, se você agradeceu a gente por fazer, nós te agradecemos em dobro, porque é você que tornou esse projeto possível, sem dúvida alguma. A gente tem mais 1 minuto para as perguntas? Ou melhor fazer uma rodada breve de perguntas, se alguém quiser trazer alguma questão. Olá, boa tarde, aqui na ponta. Primeiro, dizer que foi uma tarde agradável na presença de vocês. Segundo, como é o tema ativismo, arte e produções LGBTs ontem e hoje, eu, enquanto sapatão não binária, venho colocar uma questão óbvia, né? De ontem e de hoje, a invisibilidade sapatão nessa mesa e nas discussões, né? É isso, assim, mas todo o resto foi ótimo. É isso. Obrigado. Eu até anotei aqui, porque é tão difícil falar com esse povo, ter roupa para poder falar com as pessoas que estão aí. Primeiro, obrigado. E eu sou o Gui, eu sou do Vote LGBT, e a gente, como organização ativista, a gente entende, quando a gente vai fazer grandes ações, a gente tenta se aliar com outros grupos, como grupos de mulheres e grupos de pessoas negras de luta antirracista, para fazer o Me Representa, que é uma atividade que a gente faz durante as eleições, de encontrar candidatos para direitos humanos. E aí eu queria, porque a gente entende que se o Brasil tem muito mais mulheres que homens e mais negros que brancos, que também LGBTs vão ser, na sua maior parte, tem a ver na sua maior parte mulheres, na sua maior parte negros e negras.
E aí, pensando num exercício de imaginação, apesar disso, o movimento LGBT, a representatividade de homens brancos ainda é muito maior do que de mulheres e de que pessoas negras também, assim como as estruturas todas que a gente critica, né? A gente repete na nossa organização as estruturas que a gente critica. E aí, tentando pensar um exercício de imaginação, eu queria pensar um pouco com vocês, uma pergunta para vocês, como é que vocês veem essa questão da interseccionalidade nos grupos que vocês participam e como é que estruturas e que mecanismos que vocês criam e, enfim, exercem ou vivem para poder combinar essas lutas, não só da questão LGBT, mas também pensando em questões de gênero, questões de raça. Eu vou pedir, por favor, que vocês sejam breves nas respostas. Desculpa. Vou começar, eu vou tentar ser muito breve, coisa que para mim é impossível, tá? Já gostaria de dizer, sou uma pessoa altamente prolixa. Tá, mas rapidamente, Gatoni, como é que você chama? Taliha. Taliha? Tá. Taliha, concordo absolutamente com você. Queria te dizer, inclusive, que isso é uma preocupação muito grande de mim e do Paulo no projeto. E queria também te dizer que a gente tem tido muita dificuldade assim, de colocar sapatão dentro do projeto. As sapatões, elas fogem da gente como o diabo foge da cruz, né? Então, assim, a gente vai e eu não consigo, enfim, eu ainda não tenho nenhum tipo de reflexão sobre isso no sentido de tentar entender por quê, né? Sim, a gente já conseguiu, tem vídeo-retrato, inclusive, de sapatão, tá? Sapatão, bissexual, etc., que é um vídeo-retrato super forte, porque fala de violência sexual também, enfim. E a outra de racismo, da mesma, mas assim, de qualquer forma, a gente acha que é subrepresentado e a gente tenta colocar, mas a gente não consegue perceber assim, não, beleza, não sei o quê. E a gente já conseguiu mais com homens trans do que com sapatões, por exemplo. Então, mulheres trans, aí já bem mais, tá, mas sapatão escapa pelos nossos dedos, assim. Então, só para dizer que é uma preocupação nossa. Mas você não certa. Você está completamente certa, estamos juntas, assim, mas realmente não consigo. E para falar rapidamente sobre a questão que o Gui colocou, as duas questões que você falou assim, está relacionado, de fato está, em termos do projeto, a gente pensa isso muito interseccionalmente. Chegou algum momento, inclusive, em que a gente começou a se questionar, e aí a gente fez um exercício justamente no início do projeto para que não tivesse essa deformação. A gente começou a se questionar e falou assim, gente, mas tem muita gente branca nesse projeto, né? Numa família que é uma família LGBT preta. Não tem alguma coisa estranha? E aí a gente começou a mudar também esses vieses, né? Enfim, que eram vieses que talvez a nossa própria branquitude também tenham colocado, né, ao longo do processo, etc. Então, enfim, em relação a isso e em relação a outro coletivo, que o Gui perguntou dos grupos que eu faço parte, bom, a Revolta é um coletivo absolutamente interseccional, formado por homens e mulheres, pessoas trans e cis, pessoas pretas e brancas, pessoas da periferia, pessoas do centro, jovens e mais velhas. E a ideia de corpo livre é algo que, na verdade, que é o nosso grande lema. E qualquer corpo, na verdade, que seja um corpo que sofra algum tipo de opressão, estaria dentro dessa luta. Essa é um pouco a nossa grande ideia, né? Então, corpos que envelhecem e que não conseguem, por exemplo, acessar o espaço da sexualidade que é negado por conta desse corpo, eles teriam como se juntar, né, na mesma medida em corpos que eles sofrem por serem pretos, né, corpos que sofrem por serem mais afeminados ou por serem, ao contrário, maçudos, etc. Todos esses corpos que, de alguma forma, sofrem uma opressão estariam juntos na luta, por uma grande luta pelo corpo livre. Essa é um pouco a nossa aposta, a nossa ideia. É uma aposta política. Quando é aposta, é isso. Pode dar certo, pode dar errado. A gente só acredita que esse é um lema que é forte o suficiente para cortar transversalmente uma série de grupos que, do ponto de vista da política identitária, estão sectariamente muito divididos. A gente, inclusive, muitas vezes fica com a tal da história do lugar de fala brigando muito entre a gente
né? E o povo de lá, como Elvis mesmo estava colocando, eles não têm nenhum problema de se unir um com o outro, mesmo que eles tenham algum tipo de divergência, porque eles aprenderam que, enfim, que tem momentos, né, tem momentos de discordar e tem momentos de colar junto, né? Mas a gente, ainda que, de novo, como construir uma política em que a gente não apague as diferenças, porque essas diferenças elas são importantes, né? A minha branquitude é diferente, né, da negritude do Cadu ou do Paulo, por exemplo, da Revolta, né? Enfim, a minha cisgeneridade, ela é algo que ela é diferente, por exemplo, da transgeneridade da Magô e por aí vai em diante, mas como construir também, para além dessas especificidades, desse sectarismo, há uma ideia, uma imaginação política que seja forte o suficiente para que a gente consiga construir uma luta juntas, né? Acho que esse é o nosso desafio. Eu acho que vocês tocaram em 2 temas espinhosíssimos e que, no meio LGBT, são quase proibitivos de serem tocados. Na minha já longa e demasiadamente longa vida, às vezes eu sinto, eu fiz uns 280 anos de análise. Não aprendi muita coisa, infelizmente, muito menos do que eu gostaria, mas uma eu aprendi: a sempre perguntar qual é a minha responsabilidade numa crise. E eu acho que a tendência nos meios reprimidos, nos meios excluídos, a tendência mais fácil, e isso desde os tempos do Grupo Somos, nós nos acusávamos dessa questão, é colocar o problema no outro. Então, no Somos, a gente fazia aposta, fazia concurso, claro, na base da gozação, para ver quem era mais oprimido. Ah, não, eu sou viado e desmunhecado, você não. Ah, eu sou negro, então eu sou mais oprimido. Ah, eu sou mulher e negra, então você é mais... A gente brincava com isso porque já era alguma coisa que nos incomodava profundamente, o vitimismo. Eu digo que é espinhoso porque nós não deixamos de ser vítimas, mas acho muito delicada quando a questão é usada politicamente e se torna vitimismo para se eximir do problema. Há uma questão gravíssima com as lésbicas, por exemplo, que até hoje não foi adequadamente abordado. A pergunta poderia ser: por que é que nós não estamos representadas? Não porque vocês não nos representam, mas porque até que ponto nós não estamos nos representando? Você, de certo modo, respondeu. Você sabe que quando nós fomos fundar o Lampião, nenhuma lésbica aceitou compor? Eu conheço uma delas, que até hoje é muito famosa, e que hoje é super assumida, e que se recusou, foi uma das pessoas que se recusaram. Eu tenho amigas lésbicas muito queridas, aprendi muito com elas, e elas aprenderam muito comigo, por exemplo, com o meu feminismo. Eu tenho amigas lésbicas que me dizem: eu aprendi o feminismo com você. Claro, eu aprendi o meu feminismo com as feministas americanas quando vivi lá. Mas há uma questão grave, por exemplo, quando nos grupos discriminados LGBTs, sempre que havia um problema, os gays eram acusados de machistas. Não eram acusados os heterossexuais, eram os gays que eram acusados de machistas. Né? E nós fazíamos o possível para aprender, inclusive, como é que era essa questão do machismo, para nós podermos fazer a correção. Eu já encontrei mais de uma vez lésbicas que eu não conhecia. Eu ouvi, por exemplo, da boca de uma delas que ela não pode ver homem na frente, que ela tem tudo que ela quer na vida é cortar pau. Eu vi numa festa e isso já faz alguns anos. 2 semanas atrás, eu fui a uma exposição de arte supostamente LGBT
E havia lá uma exposição que eu considero muito ruim, porque feita muito às pressas, não havia nenhum tipo de preocupação. Havia 3 desenhos de uma lésbica, 2 deles, muito ruins os desenhos, eram desenhos em que havia pintos sendo levados por cachorros ou sendo fritados num churrasquinho. Eu fiquei arrasado o dia inteiro depois de ver isso. Você não acha que a potência do meio LGBT é a ironia, é o deboche? Aí eu acho que você cai em contradição. E outra coisa, a culpa é minha novamente, mocinha? A culpa é minha. Eu estou tentando colocar uma questão que eu, inclusive, acuso nos gays. Durante muito tempo eu fiz isso. Eu gosto muitíssimo de olhar para onde eu estou pisando e onde o meu grupo está pisando. Estou sugerindo que as lésbicas façam essas perguntas para si próprias. Até que ponto vocês não provocam um separatismo? inclusive, LGBT foi luta de lésbicas. Claro que foi luta de um bando de lésbicas, querida. E cadê essas lésbicas? Pois é. E por que você não está nessa mesa? Exatamente, se eu chegar para te contar quantos projetos ativistas eu, nos meus poucos 30 anos, já fiz, imagine outras anteriores a mim. E por que você não está? Pergunte a você por que você não está nessa mesa. Nós somos amigos das lésbicas, nós sempre quisemos, nós sempre lutamos pela luta antirracista. Você sabe quantos gays negros eu conheci que eram, antes de tudo, militantes do movimento negro e se recusavam a assumir sua homossexualidade? Eu conheço muitos. E, no entanto, eu apoio a luta deles, mas não estão apoiando a nossa. Desculpem, eu estou mencionando isso porque eu acho que é uma questão que, em algum momento, ela tem que ser debatida. Assim como a questão das letrinhas. Eu estou esperando sair publicado um artigo meu em que eu discuto. Essa história das letrinhas tem que ser repensada, porque nós estamos acabando com as identidades à medida que nós multiplicamos as letrinhas. Cada vez mais elas estão se tornando abstratas e estamos fazendo o oposto daquilo que queremos com as identidades. Então, isso é uma questão, por exemplo, que as políticas LGBTs têm que discutir. O que é que nós vamos fazer com as letrinhas? E ninguém mete o dedo nisso. Eu, com os meus 75 anos, eu quero correr o risco. E é por isso que eu estou falando hoje aqui dessas questões. Desculpem, eu realmente tinha que mencionar isso. Gente, desculpa, eu não queria suspender o debate nessa hora tão importante, mas a gente tem uma próxima mesa em 10 minutos. Eu convido todos a continuar a conversa lá fora e convido todos a estar presente aqui em 10 minutos para a mesa Feminismos Contemporâneos, sob uma perspectiva descolonial, com a Mara Moira, a Juliana Borges e a mediação da Diane Lima. Agradeço a presença de todos mais uma vez e até a próxima mesa.